Olá, senhoras e senhores, aqui é o Lucas do Sonar Traders e essa é a nossa análise semanal, com estudos referentes do dia 25 de março ao dia 29 de março, a última semana de negociações de março. Uma coisa importante é que as informações aqui apresentadas elas servem a propósitos educacionais e elas não devem ser consideradas influenciadoras no processo de tomada de decisão. Então, vamos lá. Eu vou analisar três pares. Vou fazer estudos referentes ao euro contra o dólar americano contra o iene japonês e a libra esterlina contra o dólar americano. Eu vou analisar basicamente três períodos gráficos. O D1, em que cada candle refere ao que aconteceu em um dia de negociação, e o H1, em que cada candle se refere ao que aconteceu em uma hora de negociação. No EURUSD, em um espectro de tempo maior, a gente consegue ver uma tendência de queda muito grande, desde abril de 2018 até esse ano. Porém, durante todo esse ano, a gente consegue enxergar que ele se mantém uma faixa de negociação entre 1,28,800, mais ou menos, 1,28,870 e 1,14,972. São pontos muito importantes. Nós podemos considerar como suportes e resistências importantes nesse momento a região do 1,19,928, lembrando que suportes e resistências não são linhas específicas, mas sim regiões. Então, por isso eu vou marcar um triângulo, um retângulo aqui, nessa região, ok? Eu consigo enxergar algumas resistências importantes aqui, mas principalmente nessa região aqui, que se refere à faixa de negociação entre 1,14,668 e 1,14,854. Nós conseguimos enxergar que no dia de ontem, ou seja, o dia 24 de março, ele fecha com um certo padrão de reversão dentro da consolidação e principalmente na região do suporte. Isso é um indicativo muito grande de que ele pode vir a testar aqui a região de resistência, igual eu falei, no 1,14,640 e 1,14,839. Então, vamos para o H1. No H1, a gente consegue ver um movimento aqui bem interessante. Ele vem uma tendência de alta desde o dia 7 de março, formando topos e fundos ascendentes. Ele faz um grande pico para cima. A gente consegue enxergar que aqui, provavelmente, fruto de alguma notícia, a gente consegue enxergar um movimento bem intenso. E a gente pode enxergar que desse movimento de queda, ele faz um rompimento da LTA e vai buscar aqui a região de suporte. Uma coisa muito interessante de ser observada é que, se traçando o Fibonacci desde o dia 7 de março, a gente consegue ver que ele brigou realmente aqui na região do 61,8 de Fibonacci e na região dos 50% de Fibonacci. Quais são os possíveis movimentos que a gente consegue enxergar nesse momento? Principalmente com o rompimento dessa LTA, a gente pode enxergar que existe a possibilidade aqui dele vir realmente fazer o rompimento, vir fazer o pullback e continuar o movimento de queda, mas eu acredito bastante numa segurada aqui nessa região dos suportes que eu já citei anteriormente. No SDJPY, a gente consegue ver no gráfico diário aqui o movimento de uma LTA, em que ele faz esse rompimento mais ou menos aí no dia 19 de março, tá? Mais uma vez, se a gente for traçar um Fibonacci aqui desse movimento de alta, a gente consegue ver regiões de suporte no 50% de Fibonacci, mais ou menos aí próximo a essa região, e no 61,8 de Fibonacci, que em termos de valores são aproximadamente na faixa do 109,480 e na faixa do 108,790, mais ou menos. O que a gente precisa ter atenção nesse momento? Geralmente, quando a gente tem um rompimento de uma LTA, por exemplo, existe a possibilidade do mercado ele fazer um movimento de rompimento, fazer um movimento de pullback e seguir o seu movimento. Então, muita atenção nessas regiões. Em termos de H1, a gente consegue ver para o SDJPY uma forte queda dessa LTA, um forte rompimento dessa LTA, em que ele vai se movimentando aos saltos aqui. Ele faz o rompimento da LTA, volta, ele consolida nessa região, faz um movimento de novo, volta e continua o movimento de queda. Se a gente for considerar as médias móveis, ele está respeitando bastante a regressão à média. Você vê que nesse momento, ele volta à média e faz a queda novamente, volta à média e faz a queda. Eu diria que é para ter muita atenção aqui nessa região,
do 109.769. A gente vê que em H1 é uma região de suporte. Você vê que ele toca uma vez aqui, toca a segunda vez e toca a terceira vez. Então, a gente precisa ter muita atenção para ver se ele vai consolidar. Existe a possibilidade dele consolidar nessa região aqui e continuar o movimento de queda, ou isso aqui ser justamente a consolidação que ele pretende fazer, o pullback dele de D1, como a gente pode observar. No GBP/USD, a gente consegue ver um possível o início de um movimento de alta. Ele vem formando aqui, essa linha aqui, só que eu peço muita atenção também nesse topo duplo que ele faz aqui, nesse momento. Ele forma uma sequência de topos aqui e não se desenvolve muito. Se a gente for prestar atenção, conseguimos enxergar a resistência aqui justamente nessa região do 1.32977. Eu vou marcar aqui um retângulo para poder ficar um pouco mais claro. Não só nessa região recente ele fez os topos aqui, mas ele faz topos aqui também anteriormente, por volta aí em junho de 2018, depois no meio ali de setembro de 2018 também. Então, peço muita atenção nessas regiões. Se a gente for para o H1, a gente consegue ver uma certa confusão de movimentos. Ele vai consolidando bastante aqui. Nessa região que se caracteriza entre o 32.212 e também o 1.31716. Não tem muito que se pode extrair de informação aqui por enquanto. Obviamente que no aspecto fundamentalista a gente tem as discussões do Brexit até hoje influenciando bastante esse par, então é sugerido muita cautela nesse momento. Essa foi a nossa análise semanal, espero que ajude isso nos estudos de vocês. Bons trades e muita responsabilidade a todos. Obrigado.